Vamos lá, falar sobre esse assunto quente, lembrando que você, telespectador, ouvinte, internauta, pode participar, afinal de contas o nosso objetivo é que você faça o Jornal Brasil Central conosco, 3201-7720. Vou começar com Cristóvão do Espírito Santo. Cristóvão, qual avaliação você faz desse depoimento, Cristóvão? Na verdade, Rafael, o que eu quero destacar é o seguinte: o Marcelo Queiroga está navegando no céu de brigadeiro. Quer dizer, o pior da Covid em vários aspectos ficou para os seus antecessores. Chegou há pouco tempo, com certeza tem pouca informação a dar. Lembrando que essa CPI é uma CPI eleitoreira que foi constituída para servir de palanque para as eleições do ano que vem, com outros interesses, tentar demolir o governo, desgastar o governo e atender interesses da oposição ao mesmo. O Marcelo Queiroga fez um depoimento muito vago, genérico, mas se ateve à verdade. Uma coisa que eu achei muito interessante, tanto nele como no Taik, foi justamente a afirmação que não há qualquer indício de corrupção no Ministério. Ou seja, o que realmente interessa ao povo brasileiro é saber que as medidas são adotadas de maneira correta, ética, né, com honestidade, sem corrupção. Isso já está ocorrendo. É bom lembrar também que a população adulta do Brasil é de 135 milhões de brasileiros acima de 18 anos, que é o público-alvo da vacinação. E nós já temos distribuído no país mais de 70 milhões de doses, ou seja, nós já alcançamos mais da metade da população-alvo brasileira. Isso coloca no Brasil uma posição bastante privilegiada. Por isso eu afirmo que a posição do Marcelo Queiroga é navegar num céu de brigadeiro. A situação dele é bem mais cômoda do que a situação dos seus antecessores, que enfrentaram dificuldades iniciais com desinformação, né, dificuldades que o mundo inteiro enfrentou, uma enfermidade nova, né, com várias repercussões, bastante variável nos seus efeitos em vários países. Agora não, nós temos mais de um ano de enfermidade, temos informações que nós não tínhamos antes. Isso só reforça uma coisa que eu tenho dito aqui várias vezes. Nós precisamos pensar fora da caixa. Existem forças geopolíticas, forças financeiras, forças comerciais, tentando impor às pessoas uma caixa. Nós temos que pensar fora dela. E eu espero que esse ministro, que recém foi empossado, possa fazê-lo. Jean Lopes, qual a sua opinião? O que você destacaria desse depoimento, Jean? Rafael, eu destaco a irritação dos senadores que fazem parte daquele circo, que a gente conhece como Circo CPI da Covid. É formada basicamente por oposição. Eu até acho engraçado quando a grande mídia diz assim: 7 senadores de oposição e outros tantos que se consideram independentes. Não tem ninguém ali independente. Todo o corpo de senadores formados para participar da CPI é formado por senadores de oposição, uns radicais, outros mais enrustidos, disfarçados, mas todos ali querem explorar essa CPI, visando a campanha política de 22 e visando desgastar o governo federal. E essa turma de senadores ficou irritada com a questão do Queiroga não falar aquilo que eles queriam ouvir, né? Que, na verdade, eles pensam que todo mundo é da laia do Mandetta, traidor, oportunista, hipócrita, e nem todo mundo é assim. Existem pessoas sérias, felizmente, ainda no mundo. E então eles se irritaram. O ministro, em seu depoimento, o ministro da Saúde, em seu depoimento, disse basicamente a verdade. O governo federal tem feito o que pode, o que está ao seu alcance para combater a Covid-19. A maioria das atribuições deste combate foi colocado nas costas ou nas mãos ou nas canetas dos governadores e dos prefeitos, e o governo federal cabe apenas distribuir dinheiro, e distribuiu muito, continua distribuindo, e vacinas. Aliás, por falar em vacinas, Rafael, a boa notícia, eu estou com a informação aqui da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, está no Twitter, uma informação do dia 3, hoje é o quê? Hoje é 7, né? Ou seja, de 4 dias atrás, já é uma informação velha, né? Fria, mas que já foram distribuídas mais de 70,7 milhões de doses de vacina em todo o Brasil e quase 50 milhões de brasileiros já vacinados. O Brasil está ultrapassando o Reino Unido no ranking
e hoje já é praticamente o 4º país do planeta Terra que mais vacinou seu povo, Rafael. Só reforçando, Jean, que nós temos uma população adulta de 135 milhões de habitantes, que é a população alta a ser vacinada. Ou seja, a quantidade de doses já distribuídas alcançou mais da metade dessa população. Isso é uma vitória, é motivo de alegria. Compete aos meios de comunicação darem boas notícias também. Chega dessa imprensa que só insiste em trazer catástrofe em cima do nosso povo. Dar boas notícias. Não é passar pano para ninguém, não. É dar boas notícias. Nós precisamos disso. Pessoas estão sofrendo, estão atormentadas, com problemas psicológicos, né? Suicídio, etc. Nossa obrigação é trazer boas novas também, quando elas ocorrem. E não só boas novas, trazendo todas as notícias reais, as que realmente condizem com a verdade, sejam elas ruins ou boas. Né? Todos os governos, e o governo federal atual não é diferente, é passível de erro. Né? São passíveis de erros os governos, seja federal, estadual ou municipal. O que não pode é usar uma pandemia, usar a morte das pessoas, uma enfermidade, né? um problema grave de saúde, de ameaça à saúde dos brasileiros, para fazer politicagem suja, Rafael. Conosco, Fabrício Rosa. Tudo bem, Fabrício? Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. E já começo te perguntando a respeito do depoimento do Queiroga. Como que você avalia esse depoimento, Fabrício? Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos amigos da bancada. Boa tarde a você, amigo telespectador da TV Brasil Central. Bem, eu acho que é bastante incoerente dizer que as vacinas, que as pessoas estão sendo vacinadas, é um trabalho do governo federal, mas dizer ao mesmo tempo que o STF passou essa competência para os municípios e para os estados. Na verdade, o que o STF fez foi cumprir a Constituição. A Constituição, nos seus artigos 23, 24, dizem que é competência compartilhada, município, estados e União trabalhando junto para combater a Covid. E é também incoerente fazer propaganda em cima da Coronavac. O governo Bolsonaro, como nós sabemos, foi bastante contra a Coronavac, que é fruto do trabalho do governo paulista. Então são duas incoerências que precisam ser ditas. E também trazer a questão de números absolutos. De fato, milhões de pessoas já foram vacinadas, mas nós tivemos 415 mil mortes no Brasil, é o segundo país que mais se morre por Covid, se falar em números absolutos. Então, se formos falarmos de números absolutos, é preciso falar das mortes em números absolutos. Mas para a ciência, para a medicina, para a estatística epidemiológica, o que importa são os números proporcionais. E proporcionalmente nós estamos lá atrás. Para uma taxa de 100 mil habitantes, o Brasil está lá atrás no número de vacinação, porque o governo Bolsonaro fez as apostas erradas. Apostou na tal imunidade de rebanho, isso poderia levar à morte de milhões e milhões de pessoas, apostou que o vírus não tinha efeito, apostou e continua apostando no negacionismo, é um presidente que causa aglomeração, e o ministro Queiroga se recusou várias vezes a dizer que concorda com o uso da cloroquina, foi várias vezes perguntado por isso, porque ele é um médico com 30 anos de carreira, ele não vai se redimir a isso, fica numa situação ali bastante complicada, porque está no governo, tem que concordar com o Bolsonaro, porque se não concordar vai acontecer igual o Nelson Teich. O Nelson Teich parece que ficou mais tempo depondo do que como ministro, mas ele saiu justamente porque não concorda com tratamentos que não estão certificados pela maior parte das associações médicas, dos conselhos e da medicina brasileira. Então, eu acho que o ministro Queiroga ficou horas ali tentando se esquivar e, de fato, nós temos que denunciar, sim. É um governo que não está conseguindo garantir a saúde da população porque negou 11 vezes que o Brasil comprasse vacina e que estivesse entre os primeiros dentre a vacinação. E quando eu falo entre os primeiros, é proporcionalmente. Para um grupo de 100 mil habitantes, qual é o número de pessoas vacinadas no Brasil? Isso aí nós estamos lá atrás, porque, de fato, o governo Bolsonaro tem feito as apostas mais erradas possíveis, o que está levando à morte de muita gente. Jean Lopes, pois não? Não, quantas vezes forem as distorção dos fatos e as narrativas tendenciosas, tantas vezes eu vou repetir aqui como realmente as coisas devem ser contabilizadas. Veja bem, quando você vai analisar mortes, realmente tem que analisar por milhão, porque tem país que tem população de milhões, de dezenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas e até bilhões de pessoas. E tem país que tem, como Israel, se não me engano, 6 milhões. 6 milhões de habitantes.
de habitantes, menos que o estado de Goiás. Então não dá para você analisar em números absolutos a morte. Agora, vacinas, você compra por lotes. Você compra o que está disponível, o que está produzido. Você não tem como chegar lá e falar o seguinte: ô vendedor, eu quero comprar 10 mil doses de vacina por milhão. Isso não existe. Então é uma distorção do fato, da verdade. O fato é que o Brasil hoje já está se tornando o quarto país que mais vacina no mundo, à frente da maioria absoluta das grandes nações, das nações mais ricas do planeta. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos da América, da China e da Índia, países que produzem vacina, está ali equilibrado com o Reino Unido, que também produz vacina. Então a verdade é essa, não dá para tirar esse mérito dos brasileiros, porque isso não é um mérito do Jair Bolsonaro, não é um mérito do governo federal, é um mérito dos brasileiros. Quanto à questão que querem colocar o mérito da vacina no governo do João Dória, tem muita gente que realmente está querendo de tudo para que o PSDB, para que os tucanos voltem a governar o Brasil e corrompê-lo como sempre fez. Na verdade, o Instituto Butantan é uma entidade centenária aqui no Brasil, ela não pertence ao senhor João Dória, os insumos são importados pelo governo federal, ali é um trabalho em comum dos governos federal e paulista, mas no Brasil, e narrativas como essa do Fabrício, sempre colocam assim: os méritos à oposição, as coisas ruins, os deméritos ao governo federal. Mas tem gente que não acredita nessa onda não, viu, querido Rafael? Eu queria só fazer um complemento ao que o Jean está dizendo, que é o seguinte: eu não vou entrar em debate ideológico, político, eleitoral. Realmente não vou perder meu tempo aqui hoje com isso. Eu vou trazer dados bem objetivos. O governo federal sempre agiu de maneira apropriada em relação a essa doença nova. É claro que no começo, como no mundo inteiro, ocorreram atropelos, né? Em vários países, muitas dificuldades, muitas dúvidas. Havia no início, nos primeiros meses dessa doença, até mesmo até o segundo semestre do ano passado, dúvidas em relação à eficácia, à segurança. Por isso havia uma insistência de que as questões passassem pela Anvisa, para que esses riscos pudessem ser medidos, né? Nós tivemos casos recentes de países que suspenderam vacinas por conta de efeitos colaterais, coisa recente. Então não dá para usar o povo brasileiro como cobaia realmente da indústria farmacêutica. Você tem que ter realmente critério. Com relação à questão da cloroquina, queria deixar uma coisa bem clara. Ciência não é dogma. A ciência tem que estar sujeita a ser contestada, a ser impugnada, a surgir novas investigações. Infelizmente, querem colocar a ciência hoje numa forma ideológica, numa forma política, para atender interesses geopolíticos. Eu tenho aqui, posso passar para a produção aqui do programa, vários estudos recentes de fevereiro desse ano defendendo a cloroquina. Então, quer dizer, você tem pessoas que pensam diferente e têm o direito de se manifestar e serem ouvidas. O Bolsonaro, apesar das opiniões dele, nunca deixou que isso influenciasse diretamente as campanhas. Por exemplo, o governo federal, já em fevereiro do ano passado, antes do carnaval, pleiteou junto aos estados e ao Congresso que fosse declarado estado de emergência e não tivesse carnaval. Insistiram em fazer o carnaval contra a vontade do governo federal. Quando aquele pessoal veio de Wuhan, quem fez o isolamento numa base militar federal foi o governo federal, que isolou aquele pessoal, tentando evitar a contaminação do país. Então, foram várias coisas que foram decisões tomadas no intuito de fazer esse combate. O governo federal repassou aos estados. Eu não vou discutir, porque a arrecadação ela vem de imposto, o imposto é coletivo, é obrigação do governo repassar o dinheiro. Em termos, os limites, os tetos, quem fixa é na esfera federal. Não é o governo do estado e município que define isso. O governo federal repassou a estados e municípios aproximadamente em torno de 700 bilhões entre auxílio emergencial e verba direta para combater a Covid. Só São Paulo deu quase 250 bilhões de reais. Então o governo fez a sua parte. Agora, eu acho engraçado você sentar com um monte de senador, né, todos de oposição, para julgar um governo que agiu da forma como agiu. Volto a dizer, independentemente da opinião do Bolsonaro, o governo agiu em todas as etapas da melhor forma possível. Foi dito aqui, nós já estamos com 70 milhões de doses distribuídas. Isso é dado matemático.
Você tem uma população adulta de 135 milhões de brasileiros. Metade já foi alcançada pela distribuição das vacinas. São 70 milhões. Isso é matemática. Isso é um recorde para o mundo. E é mérito de várias forças. Mérito dos governos estaduais que estão distribuindo a vacina, dos governos municipais que estão se esforçando, né, para vacinar as pessoas, do governo federal que fornece a verba e faz a importação e autoriza, né, que ela seja distribuída. São vários esforços. O problema é que a política está obscurecendo a visão das pessoas. E esse debate eleitoral para o ano que vem está atrapalhando uma análise mais justa do fenômeno, que existe, né? Não pode ser ignorado. Fabrício Rosa, eu vou te dar mais um minuto para a gente fechar essa primeira participação, esse primeiro debate. Eu acho Fabrício, que para você que está nos assistindo, você sabe que nós temos que comparar as populações de acordo com o tamanho delas, não dá para comparar estados pequenos com grandes estados, populações grandes com populações pequenas, isso tem que ser comparado dentro de uma proporcionalidade. Ou uma taxa por milhão, ou uma taxa para cada 100 mil habitantes. Isso vale para número de homicídios, isso vale para algumas doenças específicas, enfim. Qualquer estudo sério vai comparar por proporcionalidades. O que a gente tem por milhão é que atualmente 1.950 mortes por milhão de brasileiros. Quando você pega as nações com mais de 100 milhões, as grandes nações do mundo, o Brasil é onde mais se morre por 100 milhões de brasileiros. Um estudo foi lançado ontem, 1.950 mortes para cada milhão de brasileiros. Quando estamos falando de vacinação, quem lidera o ranking são os Estados Unidos, com 73 doses aplicadas a cada 100 habitantes, fazendo uma taxa para 100 pessoas. Já o Reino Unido está em segundo lugar, com 73 doses para cada 100 pessoas. O Canadá está em terceiro lugar. E o Brasil está na 56ª, número 56, com 22 doses aplicadas para cada 100 mil habitantes, para cada 100 habitantes. É assim que tem que ser feito de maneira proporcional. O que a gente tem é um presidente que ouve mais os seus filhos, Carlos Bolsonaro, como se fosse um ministro da saúde, que fica perseguindo os outros ministros. O que a gente tem é um conspiracionismo, que acredita que há uma guerra biológica, quando não há nenhuma prova disso. Mortes também acontecem na Ásia, na China, na Tailândia, na Coreia do Sul, no Japão. Enfim, não há uma guerra biológica, mas esse governo tem acreditado em teorias conspiratórias que nos levam a essa situação atual. Essa crença faz com que as apostas políticas sejam as apostas políticas erradas. Investiu-se em cloroquina, a gente tem caminhões e caminhões de cloroquina guardada e não tem vacina no Brasil. Esse é o fato. As pessoas estão tentando tomar a segunda dose e não estão encontrando nos postos em Goiânia, no interior do estado, porque investiu-se errado. Acredita-se no negacionismo, não se combateu o vírus com a eficácia que deveria ter combatido. Exatamente, Rafael. O Fabrício disse que o presidente prefere ouvir os seus filhos. Ainda bem, né? Tem ex-presidente aí, tem pretenso presidente que prefere ouvir o Renan Calheiros, o José Dirceu, o José Sarney, os corruptos contumazes dessa nação, Rafael.